E essa mensagem de hoje, ela mexeu muito comigo esses dias. E se eu posso dar um título para ela, eu vou colocar o caminho da obediência. E se eu perguntasse para cada um aqui nessa noite, você se encontra no caminho da obediência? Se você olhar para a sua vida hoje, você consegue dizer com todas as letras e com a convicção da sua vida que você está no caminho da obediência? Tudo o qual Deus colocou nas suas mãos, todas as ordenanças e tudo aquilo que Ele tem dito para a tua vida, você tem cumprido à risca? A gente vamos debruçar sobre isso nessa noite. Abra comigo em Gênesis 22. É um texto muito conhecido, quem é leitor da Bíblia, leitor da palavra, vai conhecer. Até minha filha, com 8 anos, sabe essa passagem. A minha tradução diz assim: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que ali te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá em cima, e havendo adorado, voltaremos junto a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros, ou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou Isaque: eis aqui o fogo, a lenha, e onde está o cordeiro do holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. E o cordeiro para o holocausto seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, e pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, lhe dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sim sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Irmão, se a gente pode falar de Abraão, se a gente pode falar dos atributos de Abraão, um dos maiores atributos que vão soltar os nossos olhos é que ele é considerado amigo de Deus. E ele ouvia a voz do Senhor, seu Deus. E ser amigo de Deus era uma coisa extraordinária. Porque com colegas você faz laços, ou talvez você faça até algumas inimizades, mas só com amigo você faz aliança. Então ele tinha uma aliança com Deus, ele era amigo de Deus. E é melhor ter um amigo que te fala a verdade do que uma multidão que te fala mentiras. Quando Judas beijou Jesus, vou abrir um parênteses aqui, ele não mostrou que era amigo de Jesus. Ele só mostrou o interesse que ele tinha por Jesus. Mas Jesus sabia o amor que sentia por ele e chamou ele de amigo. Então, cuidado com as alianças e as amizades que você acha que são seus amigos. Então, Abraão, na sua caminhada ali no capítulo 12, quando ele é chamado, ele mora numa terra chamada Ur dos Caldeus. Alguns historiadores vão dizer que essa terra é cheia de deuses, muitos deuses. E ali Abraão, numa terra
extremamente idólatra, ouve a voz de um Deus do qual não tinha boca, não tinha olho, não tinha nenhum formato, mas ele ouviu a voz de Deus. E aqui eu aprendo uma coisa, que não precisa ter voz, não precisa ter olho, não precisa ter nada. Talvez você está achando que precise ver, mas se você ouvir a voz, ela vai te direcionar para o lugar certo. Ele só precisou ouvir a voz. E ouvindo a voz num lugar onde havia muitos deuses, então não era falta de Deus, era falta da direção, da voz. Ele começou a se guiar, e Deus falou para ele: sai da tua terra, da sua parentela. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para você colocar os olhos no novo, você precisa desplugar e tirar os olhos do lugar velho. Porque Deus vai falar assim: sai da tua terra, abandona o que você tem. Outro, para você alcançar o que Deus precisa te dar, você precisa abrir mão do que você tem hoje. Porque se Abraão não abre a mão da sua terra, ele não veria a terra a qual Deus preparou para ele. Sai da tua terra e da tua parentela. Deixa eu te falar, vai ter laços que você precisa cortar até com a tua família. Para você entender o que Deus tem, um projeto de Deus para a tua vida, você vai ter que cortar laços até com a sua família. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão saiu da terra, mas não saiu da parentela, porque ele levou Ló com ele. E quando ele levou Ló, irmãos, ele estava colocando Ló no lugar onde Ló não devia estar, que era o lugar de Isaac. E toda vez que você fazer pelo teu gosto, pelo teu bel prazer, colocar aquilo que não é de Deus, não é promessa, no lugar da promessa, você atrasa. Deus não levou 100 anos para dar Isaac para Abraão. Deus levou 100 anos para preparar Abraão para Isaac. E ele entendeu a direção. O mais engraçado é que se você não entender a direção, você não acha o ponto vital da tua promessa. Vou te fazer uma pergunta. Quando Noé construiu a arca, tinha volante, tinha timão? Tinha. Aqui eu aprendo uma coisa. Noé só construiu a arca. Quem dava velocidade, a direção era quem? Então entende que quando você achar que vai colocar a sua mão, Deus vai tirar a mão dele. Quando você achar que colocar a tua sabedoria, Ele vai tirar a sabedoria dele. Toda vez que você colocar as razões de Deus saem. E você se perde aonde precisa se encontrar. E aonde você precisa se encontrar? No centro da vontade dele. No caminho da obediência. Entendendo a voz dele, te direcionando para o lugar. Muitos vão dizer que Noé levou quantos anos para construir a arca? 100 anos, né? Deus não precisou de 100 anos. Noé não precisava de 100 anos para construir a arca. Deus que precisou de 100 anos para construir Noé, para aquilo que ele ia fazer na vida dele. Tem vezes que você está achando que a promessa está demorando. Ela não está demorando. É Deus que está preparando você para ela. Porque você não está preparado. Porque você não desplugou seus olhos do velho. É porque você ainda não abriu mão das terras a qual precisa abrir para possuir as terras novas. Deixa eu te falar, e eu preguei isso aqui, enquanto você não abrir mão de medidas humanas, você não vai viver medidas eternas. Ezequiel mergulha. Enquanto ele achava que pelo lado humano ele teria que ter as condições, como ser humano, de ter o controle sobre aquilo, ele não experimentou as medidas eternas. Você só vai experimentar medidas eternas quando abrir mão de medidas humanas. Você só vai acessar lugares de bênção quando você abrir mão daquilo que você tem hoje. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Pergunto eu para você, você hoje vivendo no caminho da vida que você vive, você tem ido para onde Deus tem te mandado? Isso falou no meu coração, irmãos. Precisamos entender qual é o caminho que precisamos estar para viver milagre. Se você entender o caminho, você sempre vai ser guiado. Mas como é que você entende o caminho, Kleber? Eu te explico como entender o caminho. Quando o povo estava no deserto, Deus colocava o quê para guiá-los?
Uma nuvem. E quando os magos foram conhecer Jesus, eles foram guiados por quem? Por uma estrela, né? Aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Não é a terra que guia o céu, é o céu que guia a terra. E se você entender que a sua vida precisa ser guiada pelo céu, você vai chegar no prometido, ou chegar na terra prometida. Deixa eu ir mais fundo. A estrela levou os magos para o prometido. E o povo para a terra prometida. Você não entendeu? Quando você é guiado pelo céu, só assim você vai acessar aonde o prometido quer te levar. E a terra ao qual ele tem para você, irmãos. Entenda isso. Não tem outra matemática que feche nisso. Não há outras possibilidades para que isso se inverta na sua vida. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele foi. Em certo momento, Deus chegou para ele. E eu conversando com a minha esposa sobre isso. Deus falou para ele, eu vou te fazer pai de nações. Vou fazer pai de nações. Irmãos, como um camarada vai ser pai de nações na idade que tinha, sem possibilidade nenhuma de um filho? E me permita voltar só um pouco. No capítulo 12, Deus encontra Abraão, e Abraão levanta o altar. Mas no capítulo 11, o povo fez o quê? O povo em Babel construiu o quê? Uma torre de tijolo para alcançar o céu. Mas incrível que no deserto de Parã, Jacó encontrou uma pedra. E quando ele encontrou uma pedra, ele pisou naquela pedra? Não, ao contrário, ele deitou na pedra. Aqui eu empreendo uma coisa, irmãos. Construíram uma torre para chegar até o céu e não chegaram. Jacó deitou num travesseiro de pedra e fez o céu descer até ele. Então não adianta você achar que é o lugar que você está. Não é o lugar. Homens constroem torres, mas Deus desce em altares. E Abraão entendeu isso. E toda vez que ele fazia algo que Deus mandava, ele construía um altar. Deus desce em altares, irmãos. Eu não sei como está o teu. Eu não sei como é que está o altar da tua casa. Mas se ele não tem descido, comece a refazer a trajetória. Comece a rever aonde você precisa melhorar. Para que ele possa descer no altar da sua vida. Por isso que tem vezes que você está sendo ministrado e não está entendendo nada, é o altar. Ele está descendo no altar do teu coração. Quando você faz o teu coração, você ouve aquela canção que ela mexe contigo, o ambiente da tua casa muda, como o diácono falou aqui, que ele liga o som, aquele ambiente muda, a música entra. Irmãos, é o altar, Deus está descendo no altar. E que o teu altar esteja preparado para receber toda vez que ele venha descer. E Deus promete a Abraão que lhe daria o filho. Vou te fazer pai de nação, vou te fazer pai de multidão. E quem estava ouvindo, irmãos? Sara estava ouvindo. Ou melhor, Sarai estava ouvindo. Eu brincando com a minha esposa, eu perguntei a ela. Irmãos, Deus tirou uma letra do nome de Sara e acrescentou de Abrão, né? Sim. E eu brinquei com ela e falei assim, viu como é que é? Para quem teve fé e acreditou, Deus acrescentou. Para quem não acreditou, Deus tirou. Aí você me pergunta assim, Sara, no hebraico, ele tirou o H, mas no português ele tirou o I, não foi, irmãos? Sara era o quê? Era doente. Ela não tinha um ventre doente. E Sara virou o quê, irmãos? Sinônimo de quê? Que? Ela precisava de Sara. Sara precisava de ser o quê? Deus faz tudo perfeito e você não entende. Ela riu, irmãos. 9 meses depois, Deus deu um filho para ela. Qual foi a letra que tirou do nome de Sara? A letra A. Ela teve um filho. Qual o primeiro nome? Qual é a primeira letra do nome dele? E o que significa Isaac, irmãos? Você riu. 9 meses depois, eu estou te devolvendo um sorriso. Isaac significa sorriso, irmãos. Tudo que você faz tem um propósito debaixo dos céus. Deus é bem claro a respeito disso. Quando ela riu, Deus falou, tu riu? Tu duvidou? Foi eu te devolver um filho. Isaac significa sorriso. E toda vez que você entender milagre, você vai viver sorrindo. Sabe por quê, irmãos?
Estar alegre é um estado. Ser feliz é uma decisão. O Érico pode jogar um Pix na tua conta hoje e você ficar feliz. Amém, irmão? Entendeu? Ele que trouxe aqui, ele falou que é melhor dar do que receber. Pega essa chave, ele pode então, você pode depositar um Pix para mim também, e ficar feliz. Mas, meus irmãos, uma palavra, um elogio pode te deixar feliz. Mas quando você toma a decisão de estar alegre, que é o primeiro fruto do Espírito, você vai dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se a tua alegria está condicionada a Pix, a uma palavra, a um elogio, você precisa rever que você precisa tomar a decisão de ser feliz, porque quem sabe para quem vive e quem está no caminho da obediência, para onde vai, as promessas, ele sabe muito bem. Então ela sorriu, e Deus devolveu o sorriso para ela depois de 9 meses. Isaac. E Deus chamou Abraão e falou assim: ei, pega teu filho, teu único filho. Aqui eu abro o parênteses. Abraão só tinha um filho, irmãos? Mas vamos lá, porque não existe palavras na Bíblia em vão. Pega teu filho, teu único filho, ainda falou o nome, Isaac, a quem? Aqui a gente vai tirar 2 coisas. Toda vez que você toma uma precipitação e coloca no lugar, de novo, no lugar da promessa, você quer ajudar Deus e colocar o que você quer, Deus não reconhece, irmãos. Deus não reconhece. Ele tinha 2 filhos. Mas Deus falou: pega teu único filho, porque foi o que eu dei, foi a aliança que eu fiz com você. O que você gerou fora dessa aliança não tem a ver comigo. O que tem a ver comigo, pega. Pega. E Deus sempre pede o que você mais ama, irmãos. A minha pergunta é: está preparado para entregar o que você mais ama? Você está preparado para abrir mão do que você mais ama? Irmãos, você vai preparar? Irmãos, o homem com quase 100 anos recebeu a promessa. Mas sabe uma coisa que é lindo na Bíblia? Na Bíblia não existe aposentadoria. Deus nunca aposentou ninguém. Vocês já repararam isso? Não, irmão, não aposentou ninguém. Deus não aposenta ninguém, nem depois de morto. Porque depois de morto, pegaram o soldado, jogaram na cova do profeta. O que aconteceu com esse soldado? Meu irmão, foi o funeral mais rápido do planeta. Jogaram lá na cova. E quando jogaram o funeral, voltou. Meu irmão, por quê? Porque tinha osso, não tinha carne. Porque Deus não trabalha na carne, só tinha os ossos do profeta. O funeral mais rápido do planeta aconteceu. E olha como é que é, irmãos. Jesus tinha um problema muito sério no ministério dele. Eu brinquei com a minha esposa. Qual o problema que Jesus tinha no ministério dele? Vocês sabem qual o problema que Deus tinha? Irmão, olha a heresia. Não é heresia, não. Jesus tinha um problema muito sério no ministério dele. Sabe qual era? Ele não podia ir em velório, irmão. Imagina você chegar com Jesus no velório. O que acontecia com o velório? Hein? Vamos lá, existiam 3 velórios de Jesus. Um eu preguei semana passada aqui. O velório de quem? Da filha de Jairo. O velório da filho da viúva de Naim e Lázaro. Agora, vem comigo, irmãos. Entende uma coisa. A filha de Jairo estava onde? Em casa. O filho da viúva de Naim estava onde? No caminho. Jairo estava onde? Agora entende uma coisa. Se estiver em casa morto, Deus fala assim: não, Jesus está em casa, morreu. Não, eu vou lá e vou ressuscitar. Ah, não, já saiu, está no caminho. Já era. Não, eu vou ressuscitar. Ah, não, já passou 3 dias depois de morto. Eu sou a ressurreição e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deixa eu te falar. Eu não sei se é a tua casa, eu não sei se é teu trabalho, eu não sei qual o caminho que esse defunto está percorrendo na tua vida. Mas ele ressuscita, irmãos. Porque aonde Jesus chega não tem velório. Não tem velório. Fala para mim um velório que Jesus visitou. Fala para mim um velório que não acabou com a presença dele. Me diz um velório. Não existe velório, não existe morte onde Jesus está.
Se tem alguma coisa morta, reveja aonde ela está e apresente a ele que ele vai ressuscitar. Então, Deus falou para ele, te darei um filho. Irmãos, eu fico imaginando a cabeça de Abraão, que por mais que naquela época os homens viviam muito, ele olhou para a situação. E eu vou te perguntar, quando ele pediu, ele falou com Abraão, por que ele não falou com Sara, irmãos? Aqui a mulherada fala, Thaís, você daria esse bebê que está indo aí? Se Jesus falasse assim, eu quero levar ele agora. Você daria? Por que Deus não falou com Sara, irmãos? Deus sabe com quem fala e o momento que fala. Ah, porque a mulher é mais vulnerável, a mulher é mais agarrada. Não, não é isso. Jesus sabe. O que fosse de necessidade para falar com Sara, ele falaria com Sara. Mas ele pediu a Abraão. E Abraão, vamos, meu filho. Vamos. E se você não entender, irmãos, que para você viver as medidas eternas da qual Deus tem para a tua vida, você vai ter, vou voltar, vamos rebobinar para vocês entenderem e lembrar, desde o começo, se você não tirar o olho do velho, você não acessa se você não abrir mão dessa terra, da tua parentela, você não vai conhecer a terra que ele abra o seu coração, a sua mente, os seus olhos, e entenda nessa noite que Deus está querendo te desplugar de pessoas, de lugares, a qual você está conectado, está te fazendo mal. Está lhe fazendo mal. Ele levou Ló, irmãos, e ele falou assim, Ló, escolhe aí, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou as campinas de Sodoma, falou, coisa linda, coisa bonita, eu vou para lá. Quando Abraão foi para o lugar pedregoso, lugar de pedras, mas olha que entende, olha que coisa linda, toda vez que Deus falava com Abraão, Abraão construía um quê, irmãos? Um altar, e o altar se constrói com o quê, irmãos? Então, o que eu entendo com isso? Quando Deus te colocar em lugares que você está sendo apedrejado, é que Ele está querendo fazer um melhor altar para a tua vida. Grandes altares só é construído por aqueles que têm pedras. Se você não tiver pedrada, e se você não entender que as pedradas é para que você faça um grande altar na tua vida, você vai viver catando pedras sem entender qual é o propósito. Você precisa entender qual é o propósito. O lugar que Deus te leva não é lugar para a morte, é lugar para a vida, é lugar para você construir altares, é lugar de pedras, mas é pedras para construir altares. Vamos. Pegou o menino, pegou a lenha, subiu. Pai, tem um porém. O que, meu filho? A gente tem a lenha, fogo. Mas cadê o cordeiro? Deus há de prover o cordeiro. Irmãos, e sã consciência, quem você viu na Bíblia com uma fé tão tamanha como esse homem? Diz para mim, qual é a fé desse homem? Ao ponto de levar o filho para entregar. Hein? Pergunta aos pais de plantão. Eu estou falando porque Deus agora vai me dar meu varão, graças a Deus, a promessa se cumpriu. Mas eu fico me imaginando. Deus não me deu essa palavra à toa, não, irmãos. Na semana que eu descobri que eu vou ter um filho, um homem, Deus me deu essa palavra. Não é em vão. Talvez você não entenda. Eu entendi. Isso consumiu e ardeu meu coração. E o Érico falou uma coisa muito linda para mim. O homem ele vai levar o legado. Não é que a mulher não leve. Não, não é isso. É como ele tem a responsabilidade de levar o legado do pai. E Abraão deve ter olhado para aquela situação e falar, Senhor, em momento algum a Bíblia fala isso. Senhor, o Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor falou. Não,
Quando você está entregue no caminho da obediência, irmãos, tudo que Deus te propõe, seja a loucura que for, humanamente, nos seus olhos humanos é uma loucura, você abraça. Como diz o jargão no quartel, você vai abraçar. Você vai, porque você entende que está tudo no controle dele. Tudo está debaixo do controle dele. E quando ele foi, ele levou 2 servos, irmãos. Que coisa linda, né? Esses servos não tinham nome. Mas é tão lindo quando você anda com os amigos de Deus, que por mais que você não tenha nome, você faz parte dessa história. Talvez você não tenha nem nome, mas você participou de grandes histórias da vida de alguém e você nem sabe. Porque não é você que precisa brilhar, mas sim aquele que gerou um milagre na história de alguém que precisa brilhar. Não se trata sobre você, não é sobre você. Eu e o moço vamos subir. E quando tem... meu irmão, olha a fé. Ele está levando o filho para sacrificar. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. O sacrifício só funciona se tiver morte. Se não morreu, não é sacrifício. Aqui eu te pergunto, qual o sacrifício que ainda não morreu na tua vida, que você acha que está sacrificando? Só há sacrifício quando há morte. E se não houve morte, não há sacrifício. Pergunto eu para você, se não morreu ainda, você acha que você sacrificou realmente isso na tua vida? Que tem pessoas se enganando, dizendo que sacrificou algo. Morreu, irmãos. Está morto. Porque sacrifício só funciona se houver morte. Se não teve morte, não houve sacrifício. E ele fala das coisas mais lindas, irmãos, que mexem com o meu coração. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado... Bota aqui, irmão. Bota esse versículo que eu quero que vocês leiam comigo. Entenda aqui. É o versículo 5. 22, 5. Lê aqui comigo, irmãos. Todo mundo. 1, 2, 3, vai. E te... Coisa linda, irmãos. Ele está indo matar o filho e ele fala o quê? Irmãos, ele está indo matar o filho. Ele vai falar que vou para junto. Só no caminho da obediência você tem essa fé. Só você entendendo quem é a voz que está direcionando você. Quando você é direcionado pelo céu, você entende que o milagre vai ser feito independentemente das circunstâncias que se apresentem na sua frente. Eu e ele voltaremos para junto de vós. Talvez eu não sei se ele venha vivo, mas eu vou voltar com ele, porque eu tenho uma promessa. E quando ele levanta o cutelo, irmãos, e o mais engraçado aqui, deixa eu voltar um pouquinho, ele colocou a lenha sobre os ombros de quem ele ia sacrificar. O pai colocou a lenha sobre os ombros de quem ele ia se sacrificar. Quem colocou a lenha nos ombros por você, irmãos? A história se repete, a mesma coisa, que colocou a lenha para carregar o quê? Aqui é a tipificação da cruz. Abraão é Deus, Isaque é Jesus. O pai, aqui vai dizer que foi o pai que colocou a lenha sobre os seus ombros. Por que não botou para carregar? Botou sobre os seus ombros. Era o preparo. E quando ele levantou o cutelo, ele ouviu a voz do anjo. Para, Abraão.
Então disse: não estenda a mão sobre o rapaz e não façais nada, pois agora sei que temes a Deus e não negais seu filho. Irmão, sabe o que Abraão estava mostrando aqui? Ele não estava mostrando só que era um homem de fé, ele estava mostrando que era o filho fiel às ordens do pai. Era obediente à voz do pai. E Deus, a mesma palavra de Deus vai dizer que, eis agora, que o pai procura os verdadeiros adoradores. Não é Deus, é o pai. É o pai procura filhos que o adorem em espírito e em verdade. Se não for filho, você não tem adorado de verdade. Ele procura os filhos que o adorem em espírito e em verdade. Porque se ele está procurando é porque não tem. E encerra aqui, irmãos, que na hora que ele levanta o cutelo, ele ouve a voz. A primeira ação que ele fez depois de ouvir a voz, ele teve que ver o quê? Ele teve que ver o cordeiro, né? E ele virou para onde, irmãos? Para ver o cordeiro. A mesma Bíblia vai dizer que ele virou para trás. Ele teve que abrir mão do que ele ama, olhar do que ele ama e ver o milagre. Tem vezes que para você ver o milagre, você vai ter que virar as costas para o que você mais ama. Para você entender o milagre, eu vou falar de novo, você vai ter que virar as costas para aquilo que você mais ama. Senão você não entende. E aqui, eu quero entrar, olha só, o preâmbulo que eu trouxe para vocês para falar de um homem que fez totalmente ao contrário de Abraão. Minha esposa deu spoiler da minha pregação. E quando a gente vai falar sobre Jonas, Jonas fez o que, irmãos? Ele recebeu uma ordem. O que Jonas fez? Quando ele entendeu a situação para onde eu vou, não. Ele comprou uma passagem e foi. Aqui eu aprendo o quê? Que ele foi porque ele quis. Ele comprou e tirou o dinheiro do bolso dele, recurso do bolso dele. Ele foi, Jonas foi, subiu, entrou dentro do barco e ficou aonde? No porão. Irmãos, quando ele achou que ele ia se esconder de Deus, a palavra de Deus vai dizer que dele já estava lá. Toda vez que você achar que vai se esconder de Deus, ele já está lá. Porque para você achar e para você ir nos lugares que ele vai te levar e que ele quer te levar, ele já conheceu, ele já está lá, irmãos. Por isso que ele não se preocupa com a velocidade. Como eu falei da arca, ele não colocou. Ele não colocou, irmãos, volante, o timão, não colocou nada, porque Deus não se preocupa com a velocidade. Deus não pode se preocupa com o que na tua vida? O que ele tem que colocar na tua vida? A direção, irmãos. E aqui eu quero levantar um alerta para os irmãos. Toma cuidado, que todo propósito, ele vai haver propostas. E tem propostas que sempre vem. São propostas de quem, irmão? Quando você está num propósito, eu vou lembrar de novo, se prostrados me adorares, só de pão viverá o homem. Ele estava num propósito, o próprio Jesus estava num propósito, e recebeu o que, irmãos? Proposta, cuidado com as propostas, travestida de boas coisas que vão te tirar do propósito. Toda vez que você está num propósito, você receberá propostas. Irmãos, se prostrados me adorares, ele quis fazer propostas para quem já era rico, para quem tinha tudo. Eu te dou toda a riqueza do mundo. Como é que vai dar riqueza para quem já é rico? Porque abriu mão da sua riqueza. Hein? Não se perca, voltamos para Jonas. Ele foi para o porão, irmãos. E aqui, o mais engraçado é que ele se movimentou. Que você pode correr de Deus o quanto que for. Você pode estar numa plataforma se movimentando, mas você está achando que está saindo do lugar e não está. Você corre de Deus, quando você perceber, você está correndo numa esteira. E nem saiu do lugar. E se escondeu. O mais engraçado é que Deus não botou o peixe dentro do barco, mas botou quem estava dentro do barco dentro do peixe. E quando começaram a entender o que estava acontecendo, o capitão foi até ele, começou a conversar com ele. Irmão, deixa eu te contar um segredo, jogar a sorte. Se jogasse a sorte mais de 1000 vezes, daria Jonas.
e começaram a jogar as malas para fora. E a última mala foi quem, irmãos? Cuidado, porque quando você sai do propósito, você pode virar mala na vida de alguém. Quando você sai do propósito, você pode virar, isso agora. Toda vez que você sai do propósito, você vira mala na vida de alguém. E quando jogaram Jonas, irmãos, o que aconteceu? Ele foi o quê? A Bíblia vai dizer que ele foi o quê? Nem mastigado. E ele foi parar onde dentro da baleia, irmãos? Aonde? No ventre. Mas se a baleia comeu ele, por que ele não foi para o estômago? Ele foi para o ventre. Porque o estômago tem a ver com aquilo que você come, o ventre tem a ver com aquilo que você gera. E para acessar, e para viver aquilo que Deus queria que Jonas vivesse, ele teria que nascer de novo. Ele teria que ser um novo Jonas. Então toda vez que Deus te colocar em situações que você achar que você foi engolido pelo problema, Ele está gerando um novo pastor, está gerando um novo cantor, está gerando um novo pai, está gerando uma nova mãe, está gerando um novo marido, uma nova mulher. E você está achando que está engolido pelos problemas, quanto que na verdade Ele está te deixando dentro do ventre para que você nasça de novo e gere de novo. Foi entendendo isso que Jonas ficou 3 dias dentro da baleia. Jesus ficou 3 dias na cova. Jonas saiu para pregar. Depois de 3 dias para uma nação ao arrependimento, Jesus ressuscitou no 3º dia para levar todas as nações ao arrependimento. Olha como é que quando você sai do propósito, Deus te coloca na rota, você começa a espelhar milagres de Jesus. Você consegue espelhar a mesma coisa que Cristo. Cuidado com as suas decisões. Quando você não está no caminho da obediência, irmãos, você pode experimentar coisas desnecessárias. Não se quebrou nenhum osso desse homem. Como é que o homem cai no mar, é engolido por uma baleia e não é quebrado um osso? Você sabia que Jonas não podia quebrar osso, irmãos? Quando os fariseus chegaram para Jesus, e dá um sinal do teu milagre, porque só pede milagre, só pede sinais quem é religioso. Ele, eu não vou te dar sinal a não ser do profeta Jonas, que mesmo sendo engolido, saiu inteiro e foi pregar na terra. O mesmo Jesus subiu na cruz, irmãos, no madeiro, e mesmo sendo morto, não se quebrou-se um osso daquele homem. Depois de sofrer o que sofreu, estamos diante da mesa, porque ele não sofreu nenhum dano, apesar de ter sofrido o que sofreu na carne por nós. Qual é o caminho que você tem trilhado? Cuidado. Vá no caminho da obediência. Trilhe o caminho da obediência, porque só lá você vai experimentar milagres maravilhosos. Só lá Deus vai te desplugar de algumas coisas, vai te libertar, e você pode viver e acessar medidas eternas, lugares eternos, e Ele sempre vai gerar milagre. E quando Abraão entendeu isso, irmãos, o que Deus fez em Isaac, se estendeu a Jacó. O que se estendeu a Jacó foi a José. Toda vez que Deus faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Nós que somos infiéis para com Ele. Nós somos infiéis. Mas Ele não é infiel. E quando você anda e trilha num caminho do milagre, eu volto ao que eu falei. Ele vai te dar. Vai te dar o quê? As 3 pilares. Eu falei isso aqui outro dia. Vou repetir de novo. Ele vai te dar o quê, irmão? Provisão, direção e mais o quê? Já esqueceram? Provisão, direção e mais o quê? Visão. Então, toda vez que você está no caminho do milagre, nunca vai te faltar. Direção, provisão e visão. Toda vez que você trilhar o caminho, nunca faltou nada para Abraão. Ao contrário, Melquisedeque honrava. E quando surgia a prova, ele com meia dúzia de homens arrebentou com o exército. Ele experimentava milagres. Porque quando você está no caminho da obediência, irmãos, nunca lhe falta provisão, direção e visão. Nunca vai lhe faltar. E quando Deus fala, sai da tua tenda, olha para o céu,
Conta as estrelas se pode, conta a areia se pode. Abraão viu isso, irmãos? Abraão viu isso se concluir na vida dele? Pergunto a vocês, ele viu isso? Tem gente que tem 30 filhos, 20 filhos, 18 igual a minha avó, não viu isso. Abraão só precisou de um para ver isso. E mesmo assim Deus pediu. E ele ia dar. A minha pergunta é, se Deus te pedir aquele único milagre que você fica bajulando, seja filho, seja carro, seja casa, você vai dar? Cuidado para você não fazer do seu milagre o seu bajulo. Fazer do seu milagre o seu bibelô. Cuidado. Cuidado. Que Deus pode pedir. E quando Ele pedir, você vai ter que sacrificar, se você estiver no caminho da obediência. E se você estiver no caminho da obediência para sacrificar, talvez Ele fale, não precisa, eu já vi que você é meu filho, você é obediente. Você vai precisar virar as costas para o que você ama. Você está preparado para essas duas coisas? Ou você vai querer fazer como Jonas? Ele vai gerar coisas novas em você. Ele vai gerar coisas tremendas na sua vida.